dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa sexta-feira, dia 8 de julho, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito tem tanta coisa pra falar que não dá nem tempo de citar uma ou outra coisa aqui. Vamos lá! Eu começo o episódio de hoje falando sobre o problema da oxidação dos iPhones 6S e 6S Plus. Esse assunto já apareceu nos sites brasileiros que falam sobre a Apple, a gente também já comentou sobre isso lá no Loopcast, mas a gente continua recebendo cada vez mais mensagens de casos como o da Isa Carvalho, que é apoiadora do Loop Matinal e que teve o pedido de troca do iPhone oxidado dela negado pela Apple. Pra quem não sabe do que eu tô falando, é o seguinte: um número cada vez maior de usuários tem percebido que o alumínio do iPhone 6S e 6S Plus vem oxidando com o passar do tempo. Essa oxidação dá a impressão de que tem umas sujeirinhas grudadas no iPhone, mas não, isso fica ali direto no alumínio e dá um aspecto bem feio pro telefone. Num primeiro momento, a Apple até chegou a trocar alguns aparelhos que estavam com esse problema, mas com o aumento do volume de reclamações e pedidos de troca, ela tem se negado a fazer novas substituições, alegando que isso é só um problema cosmético e que não afeta o uso do aparelho, o que é um absurdo. Com isso em mente, caso você tenha um iPhone 6S ou 6S Plus, faz o seguinte: dá uma espiada bem de perto nele, procura por qualquer sinal de oxidação e caso você perceba que o seu telefone está com esse problema, entre em contato com a Apple para registrar o caso e pedir a troca do aparelho. Como a Apple está se negando a reconhecer que esse é um defeito de fabricação do iPhone, porque para ela defeito de fabricação é só quando afeta a partir de 1% dos aparelhos fabricados, talvez um aumento no volume de reclamações e registros possa fazer com que ela perceba que esse negócio da oxidação não é tão raro assim quanto ela está tentando fazer parecer que é. Ainda sobre a Apple, ontem ela finalmente liberou os betas públicos do iOS 10 e do macOS Sierra. Para conseguir instalar os betas nos aparelhos compatíveis, é só acessar o site beta.apple.com, o link está aqui na descrição, se cadastrar no programa de betas públicos e instalar um perfil, que é uma espécie de plugin no aparelho que habilita ele para receber o sistema. Agora, para quem está pensando em arriscar, vale sempre deixar aquele lembrete de que beta é sempre uma coisa meio imprevisível, né? Tem app que para de funcionar do nada, a bateria consome bem mais rápido, tem até caso de gente que não consegue mais logar no Apple ID, tá trancado para fora da própria conta. Bom, se ainda assim você quiser arriscar e decidir instalar os betas, eu deixei aqui na descrição do episódio um guia do 95Mac que mostra o passo a passo do processo de instalação em texto e em vídeo para não ter erro. Boa sorte! No episódio de ontem, eu comentei aqui sobre o Pokémon GO e que ele tinha sido lançado para Android e iOS só na Austrália e Nova Zelândia, mas agora ele também já está disponível nas lojas de aplicativos dos Estados Unidos. A Pokémon Company liberou o app na loja americana na noite de terça para quarta, e com isso uma parcela maior dos usuários conseguiu baixar o jogo para começar a caçar a bicharada. Agora, para quem não mora nos países onde aconteceu o lançamento oficial, aquela teoria de que a Pokémon Company implementou um bloqueio regional está praticamente confirmada. Quem tenta jogar aqui no Brasil, mesmo com VPN, não consegue ver nenhum Pokémon para caçar, e o jogo fica praticamente inutilizado, apesar dele abrir normalmente. Pelo que parece, pra gente aqui o negócio vai ser esperar pelo lançamento oficial, se é que ele vai acontecer algum dia. E agora o assunto é o Google, que, segundo o site Android Police, está preparando 2 relógios inteligentes próprios que vão rodar, claro, o Android Wear e devem ser anunciados depois do lançamento dos novos aparelhos Nexus. De acordo com uma fonte que eles falaram que é sempre bastante confiável, os 2 dispositivos vão ter uma tela redonda, e enquanto um, que hoje tem o codinome Angelfish, vai ser maiorzão, vai ter uma pegada meio esportiva e vai contar com leitor de frequência cardíaca, GPS e conexão LTE, o outro, que hoje tem o codinome Swordfish, vai ser um pouco menor e vai trazer só o medidor cardíaco. Ainda segundo a fonte deles, é bem provável que os relógios sejam lançados com a marca Nexus, e enquanto o modelo maior lembra um pouco o Moto 360 ou o Urban 2 da LG, o modelo menor tem um estilo meio Pebble, é um pouco mais simples. Os 2 vão trazer botões nas laterais que vão desempenhar funções específicas, e pelo menos um deles vai ser compatível com as pulseiras intercambiáveis. Interessante esse post do Android Police. Se a fonte deles estiver certa, essa história for verdade mesmo, vai ser curioso ver o Google adotar essa ideia de fazer o software e o hardware para um produto como o relógio, já que esse mercado como um todo não parece ter decolado ainda da forma como os fabricantes queriam. E agora olha essa, a polícia de Houston, lá nos Estados Unidos, disse que capturou por meio de uma câmera de segurança 2 ladrões usando um laptop para roubar um Jeep Wrangler que estava estacionado na rua. Segundo a polícia, esses ladrões já tinham roubado 3 outros carros, todos Wranglers e Cherokees, e até agora nenhum dos carros foi encontrado. Para roubar os automóveis, os ladrões usam o computador para neutralizar as proteções anti-roubo e para acionar a ignição eletrônica. Feito isso, eles levam o carro embora numa boa, e até agora nem a polícia nem as seguradoras conseguiram descobrir que método é esse que eles usam lá no computador para cometer o crime. Esse é o problema da internet das coisas, né? Se alguma coisa tem um computador, então dá para hackear. Que medo! Ainda sobre esse assunto, a LG e a Volkswagen anunciaram uma parceria e disseram que vão desenvolver juntas uma plataforma de carros conectados que vão ter a habilidade de se comunicar com outros dispositivos externos.
Essencialmente, o objetivo dessa plataforma é fazer, por exemplo, com que o portão da casa do usuário já abra quando ele estiver chegando, as luzes de dentro da casa já se acendam logo em seguida e assim por diante, além também de oferecer recursos novos de entretenimento embarcado e de recomendações de tráfego e rotas em tempo real. Bacana, isso parece ser o tipo de coisa que não tem a menor chance de chegar no Brasil nos próximos, 10 anos, mas ainda assim é legal ver as grandes empresas de tecnologia se unindo às grandes montadoras para oferecer soluções inteligentes em situações que esses dois mercados se sobrepõem. Enquanto isso, a Mozilla anunciou ontem um projeto chamado Context Graph, que eles definiram como um sistema de recomendações contextuais para a web. Num post falando sobre a novidade, o vice-presidente de produto da divisão do Firefox, um cara chamado Nick Nguyen, disse que assim como hoje todo mundo está acostumado a apertar o botão de voltar o tempo todo no navegador, o que eles querem fazer é essencialmente trazer um recurso que seja o equivalente a apertar o botão de avançar ali durante a navegação. Ele disse que o que falta hoje na experiência de fuçar na internet é um recurso de inteligência que entenda o contexto e os hábitos da navegação do usuário e ajude ele a chegar nos conteúdos relevantes para o que ele faz a cada momento, e com isso em mente a Mozilla criou o Context Graph e já aproveitou para lançar o primeiro recurso baseado nele, que é o Activity Stream. Ele já está disponível em caráter experimental no Firefox Test Pilot, que é uma espécie de beta de recursos futuros do Firefox, e ele organiza de um jeito mais fácil e mais visual as informações de sites por onde o usuário já passou. O Nick Nguyen disse que logo o Activity Stream também vai passar a recomendar coisas novas para o usuário ver, levando em conta o contexto das navegações dele, e disse que esse é só o começo da revolução da navegação que a Mozilla quer proporcionar para a internet. Agora eu vou dar uma notícia rápida sobre o mercado de antivírus. Ontem a Avast anunciou a compra da AVG por 1 bilhão e 300 milhões de dólares, o que é até curioso, já que as duas empresas vivem sendo confundidas uma com a outra. Essa aquisição ainda vai ser analisada pelos órgãos de regulamentação de concorrência dos Estados Unidos para ser finalizada, e a expectativa dos dois lados é que as companhias consigam unir forças para alcançar um público ainda maior no mercado de antivírus e segurança digital. Num comunicado anunciando a novidade, o CEO da Avast disse que eles também pretendem expandir a atuação no mercado da internet das coisas, o que é ótimo para todo mundo, levando em conta a notícia de que até carro agora está sendo roubado pelo computador. Bom, todo mundo deve saber que esse ano é um ano bissexto. A cada 4 anos, o mês de fevereiro tem um dia a mais para compensar a acumulação do tempo extra que a Terra leva para dar uma volta completa ao redor do Sol todos os anos, e para você que já estava achando que 2016 ia demorar muito para acabar, eu tenho uma péssima notícia. Ontem, a organização internacional responsável pelo acompanhamento do tempo e da rotação da Terra, isso existe de verdade, eu não estou inventando, anunciou que esse ano vai ter um segundo a mais, a ser adicionado antes da meia-noite do dia 1º de janeiro do ano que vem. Então, no dia 31 de dezembro, quando der 11 horas, 59 minutos e 59 segundos, vai existir um segundo extra, que vai marcar 11 horas, 59 minutos e 60 segundos, e é só aí que você vai poder comemorar o ano novo com a chegada da meia-noite no segundo seguinte. E o que isso tem a ver com tecnologia? Então, geralmente, quando isso acontece, e essa adição acontece de vez em quando mesmo para compensar a desaceleração da rotação da Terra, alguns sistemas ficam loucos, dá bug no GPS, tem alarme que para de funcionar, é tipo um bug do milênio. Por isso, anota aí, dia 31 de dezembro começa a contagem regressiva para o ano novo a partir do 11 e já vai achando um jeito de não depender muito do GPS para voltar para casa. Ontem a Samsung anunciou no evento em São Paulo a disponibilidade do fone Gear Icon X aqui no Brasil. Quem escuta o Loop Matinal todo dia deve se lembrar, mas essencialmente esse fone é totalmente sem fio, não tem nem cabo para ligar uma peça na outra e, claro, ele é Bluetooth. O Gear Icon X tem sensores de toque para controles de música, tipo play, pause e volume, tem 4 GB de capacidade, então dá para guardar tipo 1000 músicas nele, e ele também tem um sensor cardíaco embutido. De acordo com a Samsung, o Gear Icon X vai começar a ser vendido a partir da metade de julho, vai custar R$ 1.400, e como eu já tinha comentado aqui, ele é compatível com qualquer telefone Android rodando a partir da versão KitKat. Agora, junto do Gear Icon X, a Samsung também anunciou uma versão limitada especial do Galaxy S7 Edge temática das Olimpíadas. Tanto o software quanto a carcaça do aparelho são diferentes, seguem as cores e os temas das Olimpíadas, e a Samsung disse que vai distribuir 12.500 unidades para os atletas que vão competir aqui no Rio. Já para quem não é atleta, a Samsung vai vender 2.016 unidades da versão especial aqui no Brasil, a pré-venda começou ontem mesmo e o aparelho está saindo por R$ 4.500. E por último, o Uber anunciou que a partir de segunda-feira, agora dia 11, os clientes de Fortaleza, Recife e Salvador vão ter a opção de fazer o pagamento das corridas em dinheiro ali na hora, além dos métodos normais que todo mundo usa hoje. Quando chegar no fim da corrida, a pessoa vai poder pagar com dinheiro vivo e, caso o motorista não tenha troco, o valor excedente vai poder entrar como crédito para o usuário gastar nas próximas viagens. De acordo com o Uber, eles decidiram fazer isso no Nordeste para talvez expandir isso para outras cidades do país, depois que eles detectaram uma rejeição muito grande ao serviço por causa do cartão de crédito. Quando chegava na hora de cadastrar o cartão, mais da metade das pessoas no Nordeste desistia de completar o registro, e isso fez a empresa trazer para o Brasil esse recurso de pagamento em dinheiro que já existe um pouco menos de um quarto das 400 cidades onde o Uber atua.
É isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Os links de tudo que eu comentei hoje vocês encontram aqui na descrição do episódio e também lá no youtube.com/loopmatinal e no soundcloud.com/loopmatinal. Se você quiser falar comigo no Twitter, é só procurar por MVC Mendes que eu tô sempre por lá. Obrigado a todos pela audiência, se inscrevam no canal do Loop Infinito no YouTube, dá uma espiadinha lá no apoia.se/loopmatinal se você acha que vale a pena contribuir pro podcast. Bom fim de semana e eu volto na segunda de manhã. Falou! Eu começo o episódio de hoje falando sobre o problema. Eu tenho 2 problemas, então. Isso fica direto no alumínio e dá um aspecto bem freio. Mas agora ele também já está disponível nas lojas americanas. Nas lojas americanas parece um varejo. Vou trocar isso aqui, peraí.